Queria começar pedindo para todo mundo prestar um pouquinho de atenção nessa frase. O progresso tecnológico simplesmente nos dá formas mais eficientes de regredirmos. Confesso que essa frase mexe um pouco comigo. Parece, num certo momento, ser um exagero. Mas quando eu me deparo de uma foto como essa, uma imagem, eu tenho parcialmente certeza que o problema não está na tecnologia, mas sim a forma do que a gente usa ela, da forma que a gente trabalha com ela. Como tecnologista, eu realmente acredito que a tecnologia vai fazer a gente se conectar com nós mesmos. Ela será capaz de realmente mostrar para a gente aspectos intrínsecos humanos e tornarmos cada vez mais conscientes, principalmente quando tu falo do cotidiano. Bom, no meu background de engenharia, eu me sinto um pouco responsável pelo futuro. De certa forma, eu me sinto não só responsável, mas como tenho o dever de criar ferramentas, plataformas, serviços que nos ajudem a conectar um pouco mais com nós mesmos. Bom, o passo fundamental para esse processo é algo que eu chamo de tecnologia invisível. A melhor tecnologia é aquela que é invisível e sai da vida das pessoas e deixa a gente viver, certo? De forma não intrusiva. Um bom modo para explicar isso são os gadgets vestíveis, né? Os dispositivos vestíveis. Temos o caso do Lumo, que é um sensor de movimento, um sensor de postura, que consegue dar as informações em tempo real para a gente, se a nossa postura está correta ou não. Ou gadgets como sensores de movimento para usar no pulso e verificar quantos passos você deu, quanto você correu. Ou até mesmo coisas lindas como essa tartaruguinha na roupa da criança, que ajuda a gente perceber quando ele chora, se a barriguinha dele está roncando, se ele está virado de costas. Todas essas ferramentas, elas têm uma característica em comum. Elas são aplicações para determinadas especificidades. Faz sentido um corredor de alto nível saber o batimento cardíaco dele? Para o quê? Melhorar a performance. Faz sentido uma pessoa que sofre de diabetes usar uma lente dessa, que informa ele em tempo real, né, acende a lente, acende um LEDzinho na lente, informa para ele que ele precisa tomar a medicação. Né? Ou até mesmo plataformas de engajamento que usam, sei lá, nesse caso é a Zamzi, que é um sensor de movimentinho ligado a uma plataforma de competição, de placar líderes, que realmente faz um impacto diferente na vida das crianças. 59% aumenta a atividade física. A gente sofre uma epidemia de obesidade, e trabalhar essa consciência desde o início é muito importante. Mas o ponto é, por que a gente faz isso? Por que a gente quer praticar mais esporte? Será que pela recompensa? Será que é pelo placar? Será que é pelos pontos? Né? A gente vai acreditar na nossa saúde a essas plataformas de game, a essas boas plataformas de game? O ponto fundamental que eu trago aqui é: a gente precisa saber o que acontece na nossa vida. A gente realmente precisa saber que aspectos do cotidiano influenciam mais a nós. Passei 7 anos da minha vida meio distante, assim, não conseguindo interpretar exatamente quais eram os meus sentimentos. Pode ser depressão, pode ser angústia. E eu gastei uma quantidade de energia incrível tentando resolver essas coisas de forma superficial, de forma rasa. Bom, isso é um loop viciado, é um loop negativo. Cada vez mais que a gente trata nós mesmos de forma superficial, mais a gente afasta o real problema. E mais vezes a gente esquece de olhar para nós mesmos. Como engenheiro, eu gosto muito de trabalhar com módulos, blocos, caixinhas. Foi com muito esforço, durante muito tempo, eu consegui mapear isso. É importante demais a minha família, minhas conquistas social, minha amizade, meu amor. Isso tudo realmente faz influência no meu dia a dia, faz influência no meu bem-estar. E olhando um pouco, pesquisando mais sobre isso, existem inúmeros frameworks hoje disponíveis na internet que são ferramentas como essa, qualidade de vida pessoal, onde você vai preenchendo para entender mais ou menos como que você está naquele ponto. Que momento a gente está vivendo? O nosso contexto cultural realmente é único nessa história. A gente está processando dados como nunca antes. E esses dados realmente têm nos transformado, têm gerado essas novas mentalidades. Essas novas mentalidades, elas já vamos considerar que nós estamos acostumados a usar gadgets invisíveis, né?
Esses dados invisíveis que eu quero dizer aqui, e eu queria chamar a atenção para isso, é que a gente tem uma pegada digital, uma pegada de atividades que a gente faz diariamente que a gente não se dá conta. Toda vez que a gente dá um like no Facebook, toda vez que a gente liga para alguém, toda vez que a gente vai no banheiro, tudo isso pode ser computado, tudo isso pode ser realmente medido. Então, entender que essas interfaces ao nosso redor, entender que a gente é um grande produtor de dados, que a qualquer momento a gente está computando essas coisas, interpretar essas coisas e criar um pouco de inteligência, podem realmente perceber o que é importante para o nosso dia a dia, o que realmente faz relevância no nosso mundo, no nosso bem-estar. E, principalmente, isso tem que levar a tomarmos atitudes. Bom, beleza, como? Né? Eu sou engenheiro. Mas como um engenheiro consegue fazer isso? Como o nosso cérebro entende a diferença do pouco entre os 20 minutos? Se eu falo para vocês, eu passei pouco tempo com minha família, que informação é essa? Como que a gente traduz isso? Isso é pessoal, isso é individual. Passar pouco tempo para mim pode ser passar muito tempo para alguém. O ponto é, se eu falo, durante os últimos 20 dias, eu me conectei com minha família toda durante 20 minutos, uou! Por que eu estou fazendo isso comigo, se isso é importante? Por que eu estou fazendo isso se eu amo dizer que eu te amo para minha mãe? Se eu amo escutar histórias do meu avô? Se eu amo estar perto da minha avó, ver ela plantar na hortinha dela? Da mesma forma que a gente consegue computar esses 20 minutos através de logs no Facebook, no FaceTime, no Skype, na sua ligação, na sua conta de telefone, eu posso mostrar aqui para vocês que das 15 horas às 16 horas, nesse último ano, eu sou totalmente produtivo. Isso aqui é um dado na linha do tempo de todos os logs, de todo o meu histórico de internet, no meu navegador de internet. Então, bom, 15 a 16, cara, me convida para fazer alguma coisa, cara, porque eu vou estar provavelmente perdendo tempo com isso. Da mesma forma que meia-noite a 1h da manhã, eu utilizo a internet para quê? Para dormir, certo? Como se fosse uma televisão. Então, quando a gente cruza esses dados, a gente tem uma grande capacidade de perceber, pô, eu não acordo cedo. Se eu não acordo cedo, eu vou me comprometer no meu trabalho. Talvez que nesse dia vai acabar ocasionando outras coisas negativas, como eu consumo mais internet, mais coisas. O ponto é usar essa tecnologia invisível, usar o nosso cotidiano para potencializar esse nosso poder de percepção. Ela está disponível para todo mundo aqui. Todo mundo tem conta telefônica. Todo mundo tem Facebook. Todo mundo tem log do Gmail. E para que isso? A gente potencializando essa percepção e utilizando essa tecnologia mesmo para cruzar, para criar algum tipo de inteligência, a gente realmente pode tomar melhores decisões. E é para todo mundo. Eu falei dos blocos que são interessantes para mim. Mas cada um é indivíduo. E realmente utilizar, perceber que todo mundo é diferente, é um grande passo para a gente se tornar mais humano. Bom, se eu passo muito tempo no trânsito, talvez eu comece a perceber que eu passe 2 horas por dia no trânsito e passe a ler. Isso aqui é um aplicativo chamado Moves. Ele mostra na linha do tempo se a gente está andando, se a gente está caminhando, por onde a gente está passando, que lugares a gente está. Isso aqui é muito é incrível, mas esse gráfico da esquerda, esse em amarelo, conseguiu me mostrar algo que eu estava tão robótico que não percebi. Na coluna do meio, tem uma data ali, aquele menorzinho pequeno ali, ó, 3/3. Aquilo ali é a quantidade de vezes que eu meditei naquela semana do carnaval. Meu Deus, eu estava totalmente sensível. Eu liguei para a polícia para chamar, para parar a festa na frente de casa. Então, isso explica comportamentos. Quando eu estou nervoso, eu vou lá e meço o meu batimento cardíaco. Para quê? Pô, será que eu preciso me alimentar? Será que... sei lá. A gente vai criando algumas heurísticas que tentam entender a gente mesmo. Da mesma forma que esse da direita, todo mundo que tem um iPhone tem esse negócio.
É incrível. Mas o iPhone tem uma coisa chamada como lugares frequentes. Então, ele pontua naquele mapa distribuído ali o horário que você chegou e saiu do lugar. Então, eu sei exatamente na hora que eu saio de casa e chego na universidade, no trabalho. E aí, puta, cara, 2 horas. Meu Deus do céu. Então, isso também foi bacana, porque eu percebi que eu só tinha ido no futebol uma vez esse mês, e foi no dia 9 de março. Né? Por quê? Porque eu sei que quando eu vou para o futebol, eu volto cansado e não consigo trabalhar. E esse mês foi muito bom para mim. Então, não se trata de melhorar a performance. Se trata um pouquinho um passo além. Vamos considerar que é uma evolução. A consciência, ela não tem muito a ver com competição. Eu não posso ensinar consciência para ninguém. Consciência é um trabalho de exercício. E quanto mais informações a gente tiver relevantes, cada um é diferente, mais a gente vai poder entendermos a nós mesmos, mais a gente vai poder entender nossas angústias. Essa é uma cena do filme Her, onde o personagem principal está instalando o sistema operacional lá, a Samantha. A Samantha, para quem não sabe, é dublada pela Scarlett Johansson, então, se parar para pensar, é muito fácil se apaixonar por ela, por aquela voz. Bom, o fato é, o que ela faz nesse processo? Ela entende o histórico da pessoa, do personagem principal. E aí, a partir disso, ela cria processos para quê? Para fazer o que ele já vem fazendo, ou otimizando, ou melhorando e tal. Mas o que acontece se esse histórico não te fizer bem, cara? E o que acontece se a gente estiver num processo robotizado há tanto tempo? Esse processo vai nos afastar realmente do que é a gente, cara. Quais são as nossas angústias, quais são os problemas, o que são relevantes. Programar uma mensagem de Feliz Ano Novo para os seus amigos, tem um monte de aplicativo que faz isso. De coração, querer dar um abraço nele e realmente sentir o poder dessa conexão, essa é a essência, é isso que nos faz humanos. Esse modo robotizado, reforçado, é a nossa vida. Pode ser a nossa vida, mas também pode não ser. Esse processo de estou correndo, não sei para quê, não sei para onde. A tecnologia, a inteligência artificial, com certeza ela vai revolucionar a nossa vida nos próximos anos. Absolutamente. A nossa forma de relacionar com o nosso trabalho, nossa saúde, com certeza a gente vai salvar muitos milhões de vidas de pessoas. Esse é um processo, a tecnologia é um processo que não volta para trás. Ao contrário do que o Huxley aponta. Entender que tecnologia, que esses dados cruzados, pode realmente fazer com que a gente se entenda, isso é se tornar humano. Isso é perceber o nosso redor. E quando a gente percebe ao nosso redor, a gente tem uma possibilidade de pelo menos se perguntar: será que eu posso prever meu futuro tendo consciência do meu dia a dia? Será que eu posso dizer que daqui a 3 anos, se eu continuar tendo os mesmos hábitos, coisa que com certeza a gente não vai, porque a gente é mutante, porque a gente é mutável, e isso é o lindo do ser humano, a gente vai saber o que vai acontecer? Eu prefiro responder da seguinte forma: com consciência, a gente passa a ser efeito da nossa vida e não causa do nosso ambiente. Muito obrigado.